5. 1 de João, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? E a palavra que eu quero meditar com os irmãos nesta manhã é a respeito daquilo que o Senhor Jesus fez e faz até o dia de hoje: purificação. Purificação, irmãos. João diz aqui a mensagem que da parte dele quem? Jesus. O tempo todo em que andaram com Jesus, eles ouviram da parte de Jesus que Deus é luz. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. E, portanto, como nós todos já ouvimos aqui a irmã Andresa ministrar o louvor, dizer, neste último, que a condição que todos nós nascemos é sem dúvida nenhuma, é indiscutível, não tem para onde correr, é que nós todos nascemos sob pecado. Todos nós nascemos distanciados de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Roma, ele disse isso naquela carta: todos pecaram. Isto é a condição de todo ser humano. Todos pecaram. Nós estamos hoje diante deste quadro, a ceia do Senhor, e é inevitável pensar aquilo que éramos e o que somos hoje. Nós éramos inimigos de Deus. Há um ditado lá no mundo que todos somos filhos de Deus. É mentira do diabo. Essa frase, esse adágio popular, foi inventado, foi criado por Satanás na sua sala de projetos no inferno, para colocar na cabeça de toda a gente que todos somos filhos de Deus. Não é verdade, isto é mentira. A verdade é que todos nascemos criaturas. Quando nascemos, todos somos iguais, criaturas. Todos fomos criados por Deus, sem dúvida. Mas para passar do status de criatura para filho, é o que João escreveu no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho. Mas a todos quantos o receberam. A condição para passar de criatura para filho é receber. Receber quem? Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É Jesus quem dá, é Jesus quem faz, através do Espírito Santo, operando em nós a regeneração, ou seja, gerados novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então todos nós precisamos passar por esse processo de purificação. São 3 os agentes purificadores: o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém? Todas as pessoas precisam passar por isso, porque pessoas impuras não têm lugar no céu. Não tem lugar no céu para pessoas impuras. Apocalipse 21, 27 diz: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É impossível entrar no céu coisa alguma impura. E na qualidade em que nascemos, não há como. Portanto, precisamos de passar por esse processo de purificação. Porque os impuros ficarão de fora, diz o autor ao Apocalipse. Os impuros ficarão de fora, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Ama e pratica a mentira.
Sabe? E aqui João diz exatamente isso, se dissermos que temos comunhão com Deus. Deixa-me dizer uma coisa, há muitas pessoas que na vida até são bem-sucedidas naquilo que fazem, nos seus negócios, prosperam financeiramente e pensam que a sua prosperidade financeira é sinônimo da aprovação de Deus à vida que leva, mas isso é um ledo engano. Na verdade, Satanás também dá muitas coisas. Ele chegou ao ponto de oferecer para Jesus glória e fama, riquezas e poder. E ele disse, e não foi mentira, tudo isso é meu e dou a quem eu quero. Glória, fama, poder, ele tem e ele dá. Tem muita gente enganada, levando a vida mergulhada no pecado e financeiramente é próspero e acha que Deus aprova, eu estou bem com Deus. Olha só, comprei agora este carro. Estão enganados. Prosperidade financeira não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de comunhão com Deus. Prosperidade financeira não tem nada a ver. É claro que Deus dá, é claro que Deus pode, mas não foi para isso que Ele veio para nos purificar de todo pecado. Para salvar a nossa alma, para mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, virar a página negra e escrever uma nova história. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer contigo. Sabe? Precisamos passar por isso. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos na prática do pecado, nós mentimos. Somos mentirosos. Mas se nós, porém, andarmos na luz, o que significa andar na luz? Andar na luz é viver em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Andar na luz é fazer exatamente aquilo que as Sagradas Escrituras nos orientam. Sabe, irmãos, a Bíblia não é um livro de regras e proibições. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia, ela vem nortear a nossa vida, nos dizendo, não ande por esse caminho, vá por esse. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é a morte. Cuidado, atenção, veja lá. E se nós atentarmos para o que as Sagradas Escrituras nos orientam, seremos felizes. Então, pelo sangue de Jesus, nós podemos nos purificar, porque toda tentativa humana é inútil. Toda tentativa humana é inútil. O homem por si mesmo não consegue. O homem não consegue purificar-se a si mesmo. Jó, no capítulo 9, no versículo 30 e 31, diz: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Quando a Bíblia fala de vestes, está a falar de caráter. A Bíblia, quando fala de vestes, não está a falar da roupa que cobrimos a nossa nudez, está a falar da minha maneira de viver, aquilo que eu sou, sabe? E a minha veste de Jó, a minha veste natural, a veste com que eu nasci, ela me abomina. Por quê? Porque não são vestes de justiça. Eu preciso lavar as minhas vestes. Por isso que nós lemos também no livro do Apocalipse: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Está a falar de purificação. Nós precisamos nos purificar dos nossos pecados, mas só através do sangue de Jesus. Pastor, então eu tenho que pôr o sangue de Jesus num tacho e mergulhar lá dentro? Não, amigo. O sangue de Jesus já foi vertido na cruz há mais ou menos 2000 anos atrás. Nós temos que crer que Ele substituiu-nos ali naquele lugar, porque aquele lugar era nosso. É uma troca. Eu já citei isso aqui algumas vezes e eu gosto. Martinho Lutero disse: este é um mistério da divina graça. Os nossos pecados não são mais nossos, mas sim dele. E a sua justiça não é dele mais, e sim nossa. Houve uma troca. Deus tomou toda a justiça de Cristo e creditou na nossa conta. E quando Ele olha para nós agora, igreja, Ele não nos vê mais como pecadores, mas como justificados no sangue precioso do seu Filho. É isso. Se andarmos na luz,
se obedecermos às palavras do Senhor, às sagradas escrituras, se nós fizermos isso, aí nós temos comunhão uns com os outros. Comunhão não é estar junto na mesma sala. Comunhão é partilhar as mesmas ideias. E a nossa ideia só passa a ser uma se efetivamente formos corpo cuja cabeça é Cristo, porque ideia vem da cabeça, quem pensa é Cristo, então só Ele a pensar e nós como corpo a obedecer, aí temos comunhão. Fora isso não há. Se efetivamente formos corpo, então nós, pelo sangue de Jesus, como diz aqui, se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Também pela palavra, porque é necessário aceitar o sacrifício de Jesus na cruz e depois obedecer a sua palavra. João capítulo 15, versículo 3, ele dizia aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, a leitura diária, o tempo a sós com Deus, um momento da reflexão, um momento em que nós estamos lendo a Bíblia. Eu leio e estudo, eu todo dia leio e estudo, quando eu tenho que estudar eu estudo, mas ler a Bíblia é prática diária, tem que ser. Ler a palavra. Um dia desses eu até cheguei a reencaminhar para alguns no WhatsApp ali o efeito que as Sagradas Escrituras causam no cérebro humano. Quem lê a Bíblia uma vez ao dia, uma vez a semana, ou 2 vezes a semana, ou 3 vezes a semana, todos os dias, que aplica a leitura, irmãos, quanto mais próximos formos da palavra de Deus, mais nos distanciaremos do pecado. É mesmo isso. A Bíblia é o espelho. É o espelho. Então a palavra de Deus, Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 26, ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra de Deus, cujo um dos símbolos é a água, também nos lava, nos purifica. E o Espírito Santo, Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é por obras. Paulo diz aqui nesta carta, não é por obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Fé em quem? No Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por nós, no sacrifício dEle na cruz do Calvário. Estamos hoje aqui sentados à mesa do Senhor para relembrar isso. Todas as vezes que nos reunimos, poderíamos celebrar a ceia do Senhor. É verdade. Uma vez me telefonaram: pastor, tomei a ceia do Senhor hoje pela manhã na Cova da Piedade, à tarde eu posso tomar na Costa? Eu falei: irmão, pode tomar hoje, se amanhã fizermos de novo, pode tomar de novo, e assim vai, meu irmão. Todas as vezes que nós nos reunimos, se quisermos fazer a ceia, celebrar a ceia, podemos. Não é antibíblico. Não fazemos por algumas razões. Pronto, mas poderíamos. Então não é problema nenhum. Agora, também o facto de eu tomar a ceia do Senhor não significa... Uma vez eu me lembro, ainda no Brasil, depois de 5 cultos num domingo, e todos eles de ceia, cheguei a casa e meu filho Gustavo disse: pai, hoje tu está santificadinho, hein? 5 ceias. Falei: filho, não é ceia que santifica ninguém. Não é a ceia do Senhor o símbolo, é um símbolo. Os elementos. Aqui não está aqui a doutrina da transubstanciação. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Não passa a ser carne nem sangue depois da oração feita. É um memorial. E o Senhor Jesus, melhor do que ninguém, conhece-nos,
E ele, sabendo que o ser humano é muito esquecido, há coisas que o ser humano não se lembra. Graças a Deus, a nossa irmã Eliette deu hoje testemunho, que hoje fazem exatamente 1 ano, que ela recebeu a sua bênção. Mas é claro, como esquecer uma bênção dessa? Mas eu pergunto para a irmã Eliette, e ela não saberá me responder, o que foi que ela almoçou no dia 2 de agosto do ano passado. Alguém se lembra o que foi que almoçou aí? O que você comeu no dia 2 de agosto do ano passado? O que foi que o irmão comeu 3 dias logo a seguir ali a sua conversão? Não vale para aqueles que se converteram ontem. Esse calhar até vale, porque ele está tão feliz por ter entregue a vida a Cristo que nem se lembra o resto. E o Senhor Jesus, sabedor disso, instituiu um memorial. Isto é para que vocês não se esqueçam do que eu estou por fazer. Ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou. Eu entrego por vocês. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, nós nos lembramos que Ele, por sua graça e misericórdia, aceitou subir aquela cruz no nosso lugar. E nos deu o seu Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo, nosso amigo e companheiro, o outro Consolador, que foi entregue, foi dado por Jesus para estar conosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sós, voltarei para vós outros, mas, enquanto lá estou, tenho outro Consolador, Nós necessitamos de corações puros para ver o Senhor, por isso nós precisamos da regeneração, da purificação. Corações puros, Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Se o coração não for limpo, e como limpar o coração? Através destes agentes, o sangue de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Somente assim poderemos ter corações puros. Porque disse Jesus, é do coração que procedem as coisas. Quando criticaram Jesus Cristo, os discípulos do Senhor Jesus, por estarem a comer, por lavar as mãos, porque os judeus tinham lá o hábito das purificações, lavavam-se várias vezes antes de fazer as suas refeições, e os discípulos não. Jesus disse, não é o que entra no homem que contamina o homem, não é? Mas é o que sai. O que sai procede do coração, e é do coração, coração que procede os adultérios, os assassinatos, os roubos, as mentiras, as falcatruas, as coisas todas, digamos assim num português, as aldrabices todas, procedem, é do coração do homem. E se o coração não for lavado, não for regenerado, se não nascer de novo, não dá, porque é como deitar remendo novo em pano velho, vinho novo em odre velho. Irmão, vinho novo é a nova vida que o Senhor Jesus traz para nós. Precisa ser novo para receber o novo. Então tem que nascer de novo para poder receber o que Ele traz de novo. E o que Ele traz de novo é a presença gloriosa do Seu Espírito em nós, a nos conduzir, a nos dirigir, a conduzir a nossa vida. Ter uma vida guiada pelo Espírito. Nós precisamos mãos puras para servir ao Senhor. Mãos puras. Mãos fala de actos. As ações têm que ser mudadas, transformadas. Não podemos ter as mesmas práticas de antes. As práticas anteriores às que nós
Não, irmãos, esqueça lá isso. É verdade que o velho homem não morre. A velha natureza não morre. De vez em quando ela vai querer estar ali a tentar dominar. Principalmente se descuidarmos, se baixarmos a guarda na oração, na leitura da palavra, aí a velha natureza vem, tentando assumir o controle, a direção, a velha natureza. Mas aquelas práticas, não, tem que ficar para lá. Abandona. Coisas que falávamos anteriormente, não podemos falar hoje, porque entristece o Espírito Santo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Porque estas, está lá no contexto, entristecem ao Espírito Santo. Palavra torpe. Palavras que Deus não quer ouvir. Coisa boa é ouvirmos da pessoa amada o amo-te. Não é verdade? Principalmente os que estão a começar a namorar, estão ali já pensando no casamento, amo-te para lá, amo-te para cá, né? Então, assim, isso é bom, não é bom? Claro. Agora, ouvir do outro? Não. Então, lá em casa eu só permito a minha mulher falar isso para netos. Para filhos já começa a ficar assim mais ou menos. Os netos a gente abre uma exceção. Agora imagina Deus assentado no trono, a ouvir da nossa boca exclamações que... Êxodo 23:13, sabe o que é que diz lá? De todas as coisas que eu vos tenho dito, guardai-vos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, e nem se ouça da vossa boca. E tem gente que depois de tanto tempo que conhece a Cristo e diz que segue a Cristo, vive, minha nossa, minha Deus. Abandona isso, irmão. Ela pode ser senhora para os outros, mas hoje nós só temos um Senhor, e Ele chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Pastor, mas isso é politicamente incorreto. O pastor está falando uma coisa, pode ofender. Irmão, hoje nós estamos entre a cruz e a espada. Amanhã, dia 2 de agosto, um pastor que inclusive já esteve aqui, esteve na Costa Caparica, pastor Jorge Linhares, muito conhecido no Brasil, e muitos de vocês com certeza já ouviram falar. Jorge Linhares, pastor da Igreja Batista de Getsemane. Deixa eu falar a origem do nome, eu abri um parênteses. A origem do nome Batista Getsemane é que a igreja é batista, só que Getsemane é o nome do bairro. É como aqui, a de Almada. Percebeu? Pronto. Então, a igreja Batista Getsemane, pastor Jorge Linhares, amanhã vai ter que comparecer perante o Ministério Público para dar explicações de uma mensagem que ele pregou na igreja, onde ele afirmava que menino é menino e menina é menina. Nós estamos entre a cruz e a espada. E ele pôs lá, pedido de oração, orem por mim, colocou lá, expôs lá a intimação, e vai ter que comparecer perante juízo para dar explicações de uma afirmação de que menino é menino e menina é menina. Nós estamos já aí, irmãos. E ainda nem fizemos a curva, imagina quando fizermos. O que é que nos aguarda? Eu fico a pensar, se Jesus não voltar, a geração dos meus netos, o que é que não vão ter de enfrentar pela frente? Se dissermos que temos comunhão com Ele, e não andarmos na luz, ou não andarmos na verdade, nós somos mentirosos, e não temos comunhão coisa nenhuma, ou nós andamos com Ele, e assumimos a nossa posição perante Ele. Ou fique sabendo de uma coisa, a alma que recua, Ele não tem nenhum prazer. Mãos puras para servir ao Senhor, pés puros para andar com o Senhor, minha caminhada, meu modo de vida, minha conduta, e por fim, vestes puras. Eclesiastes 9:8 diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes,
Em todo tempo, por quê? Porque sempre o inimigo vai tentar manchá-las. Sempre haverão aí umas nódoazinhas ali, os riscos estão aí. Eu costumo dizer que cá, a partir de mim, não tem ninguém salvo. Salvo é quando chegarmos lá em cima, nós poderemos olhar para trás e dizer, salvo estou, salvo estou. Eu hoje sou um justificado, mas eu tenho que vigiar, que é para chegar lá em cima. Vestes limpas, então em todo tempo sejam alvos as tuas vestes. Em todo tempo eu tenho que branqueá-las, na fé que eu tenho em Cristo Jesus, na observância da sua palavra e na comunhão com o Espírito Santo. Em todo tempo. E assim, nunca vai faltar o óleo sobre a minha, sobre a nossa cabeça.